Oi, senhoras! Meu nome é Monique e hoje eu vim trazer dicas de como preparar nosso lar para essa estação tão maravilhosa que é o outono. O outono nos convida a desacelerar, a olhar para dentro, a nos recolher, e nada melhor do que a gente preparar o nosso lar com esse clima, com esse mood dessa estação. E eu tenho pensado também muito sobre os pequenos luxos que a gente pode estar incluindo na nossa rotina. E quando eu falo de luxo, eu não estou falando de ostentação, de coisas exorbitantes, dessa coisa chamativa, mas pequenos confortos e detalhes que tornam a nossa rotina muito mais prazerosa, o famoso pequeno luxo do adulto. E tudo que nos proporciona mais tempo de qualidade, mais conforto, mais aconchego na nossa rotina e no nosso lar. E dito isso, eu preparei 5 dicas para a gente estar preparando o nosso lar para essa estação, para o outono. Vamos lá? Uma boa noite de sono e aquele aconchego na cama, eu sei que é importante em todas as estações do ano, mas no outono tem algo especial com aquele climinha que começa a ficar gelado, que convida a gente a ficar mais tempo na cama, né? E um conforto, um luxo, vamos dizer, que eu não abro mão, são boas roupas de cama. Eu sempre escolho as da Camicado, né? Todas aqui em casa são. E dessa vez eu fui lá na loja buscando mais esses tons terrosos, aí encontrei essa colcha que combinou muito com a minha parede. Ela tem um floral em tons de roxo, de violeta, e quando você vira o verso dela, ela é off-white com as flores em marrom, tá bem bonita. E aqui no travesseiro ela tem também essa padronagem, ficou bem centralizado, gostei bastante. E para compor, eu acabei optando por um lençol em tom terracota da Camicado também, para dar um pouco desse contraste. Gosto bastante de lençóis escuros e é difícil você achar uma cor que realmente seja bonita e vibrante, e eu achei esse tom de caramelo, de terroso perfeito. Olhem que perfeição essa petisqueira. Ela parece que você tirou da natureza, assim, ela tem os detalhes mais rústicos, lembra até alguma coisa mais de mar. Eu amei o acabamento dela, tem esse leve brilho. E sai totalmente do óbvio, né? Uma petisqueira que traz muita elegância ali para sua mesa e tem essa memória, essa referência com a natureza. Tá impecável. E outra linha que eu me apaixonei foram uma dessas de mesa. Ela tem uma cerâmica também com um tom mais de uva mesmo, de um pouco com marrom, bem fluida. As bordas são um pouquinho mais escuras. Eu acabei escolhendo os pratos, as cumbucas e as canecas dessa linha aqui, que tá muito bonita. Não sei se dá pra vocês verem. É a cor da natureza também, lembra muitos tons do outono e bem elegante. Eu sou muito adepta a gente sempre romantizar a nossa rotina, inclusive nas refeições mais simples que sejam. Por exemplo, hoje o meu café da manhã vai ser um iogurte, umas frutinhas, mas eu acredito que sempre a gente montar uma mesa posta, colocar louças que a gente gosta, louças especiais, torna tudo muito mais prazeroso, leve e um grande luxo que faz toda a diferença na rotina. Eu nunca fui de guardar uma louça, algo especial só para quando tem visita. Eu penso que é muito importante a gente ir usando, não esperar os momentos especiais, que às vezes eles nunca chegam e as coisas são feitas para usar e não tem pessoa mais especial na nossa casa do que a gente. Então, produzir essas mesas, usar uma louça bonita, fazer essas trocas de acordo com a estação, torna tudo mais especial.
aproveitando para mostrar o que eu coloquei aqui na mesa, começando por essa caneca, que ela é da mesma linha do prato que eu mostrei pra vocês. Eu amo esses canecões pra você encher de café mesmo, sem dó. E coloquei o bowl da mesma linha, combinando. Ele é um bowl maiorzinho, então cabe bastante coisa. Até pra você servir petisco é ótimo. Escolhi também esse guardanapo, combinando também da linha Homestyle da Camicado. Esses tons mais terrosos, com um pouco de bordeaux. Usei o prato que eu mostrei pra vocês, a petisqueira. E não me julguem por colocar azeitona no café. Eu fiz uma viagem uma vez pro Marrocos e lá sempre tinha azeitona no café da manhã e eu fiquei apaixonada. E também usei essa toalhona de mesa com a estampa também em tons terrosos, com tom de floral, que remete à natureza, mas com esses tons mais fechados do outono. Eu gosto muito das toalhas da Camicado, eu já tenho algumas, porque o tecido dela é natural, também é fácil de limpar, fácil de você estar lavando e realmente transforma o ambiente. Vocês viram que a minha mesa não é bonita e você coloca uma toalha dessa, fica impecável. Quando eu vi esse jogo de manta combinando com a almofada e a trama desse tecido, eu fiquei assim encantada. Ela é de crochê e você pode ver que tem duas cores, o off-white e o terroso, né, o caramelo, tom de terra. Atrás também ela tem um tecido mais orgânico, estilo mais orgânico, e essas franjinhas. E juro, se você olhar de longe, parece até que é um quadriculado. Eu achei ela perfeita, ela traz aquele aconchego de casa de vó, sabe? Dá vontade de pegar e sentar no sofá. Achei ela realmente muito gostosinha, muito aconchegante, e a manta combinando. Sempre que começa a esfriar aqui em casa, eu jogo mantinhas no sofá. O meu sofá é de couro, então ele não é um tecido muito aconchegante mesmo, assim, que te convida a deitar, sabe? Ele é mais rígido, então sempre jogo essas mantinhas porque dá um abraço mesmo. Essa daqui ficou bem legal, porque parece realmente que é só mais uma textura dele, combinou bastante. E você pode colocar também na cama, no sofá, alguma poltrona ou até na rede, fica muito gostoso. E tem diversos modelos lá na loja, eu tava bastante em dúvida, porque era uma mais linda que a outra. Tem umas com algumas franjas no barrado, de várias cores também. E é legal também quando você tem um sofá mais neutro, por exemplo, um branco, off-white ou até cinza, e você quer dar uma personalidade ali para aquele cantinho, você coloca a manta que você consegue inserir uma cor, um detalhe diferente, sem ter que trocar o seu sofá ou trocar o tapete, e você consegue ir mudando de acordo com as estações. Que lindo esse dominó. Eu tenho cada vez mais buscado interações analógicas, que a gente não precisa ficar olhando o celular ou vendo TV. E eu achei muito bonito esse dominó para você, sei lá, né, tá num jantar com crianças ou adultos, falar, vamos jogar um dominó. Ele vem nessa caixinha de madeira, muito elegante, e ainda torna uma decoração. E aqui eu escolhi também esse elefante da nova coleção, que ele tem essas pinturas, né, mais rústicas, mais até naive, né, que eles falam. É de madeira, bem pesado, assim, bem imponente e ao mesmo tempo delicado, né. Ele traz esse tom também da madeira, da terra, da natureza. Eu sou a doida da luminária, das lanternas, e eu tava buscando alguma que fosse mais aconchegante, que desse uma ideia de calmaria para você acender à noite, que também remetesse essa questão de vela, só que eu não tenho como ficar de olho monitorando uma vela a noite toda, né? Ou até quando a gente faz jantar lá em casa, eu queria pôr sobre a mesa. Eu tenho vários castiçais de vela mesmo, mas eu tava buscando uma outra alternativa e eu encontrei essa lanterna, que eu acho muito linda. Sempre quis ter uma. E optei também pela vela eletrônica que você coloca com pilha. Ela acende muito, me surpreendi, e tem esse tom amarelado, aconchegante. Então acho que é uma alternativa bem legal para você deixar na sua casa, também para pôr em ambientes com criança, que daí não tem perigo nenhum. No jardim também fica incrível. Esse globo também é um xodó, todo mundo me pergunta quando eu mostro ele.
Ele gira, assim, normalmente. E ele é um globo, né, podemos dizer asteric, porque ele é em tons de marrom, um pouco de dourado, tem os países em alguns tons terrosos. A base também é em madeira. E fica lindo também para você estar colocando no escritório ou no quarto. Ele sempre chama atenção. Aqui na minha penteadeira eu escolhi 2 elementos. Primeiro essa libélula dourada de decoração, ela tem esse ferro envelhecido para eu deixar aqui para fazer um charme, né, trazer um pouco mais de alegria, de lúdico aqui para essa área. E aqui também na mesma linha eu achei essa mini bandejinha com fundo de espelho, ela tem esse também detalhe envelhecido para eu estar colocando meus acessórios, sabe? Por exemplo, você chega, põe o anel, põe as coisas para tornar esse ambiente mais a minha cara e mais especial agora pro outono. No verão eu gosto de usar cores, estampas e elementos mais fortes, mais vibrantes, mais coloridos, justamente para trazer essa agitação de ano novo, essa renovação, e também porque a gente recebe muita visita, a casa fica sempre movimentada, a gente mora na praia, então fica aquela loucura. E aí quando chega o outono eu gosto de buscar elementos mais neutros, mais aconchegantes, mais leves, essa proposta que te faz desacelerar, com uma casinha quentinha, de vó, que te chama pra sentar e tomar um café, sabe? E eu gosto de trocar a decoração dos elementos, não precisa ser tudo, é claro, uma coisa ou outra pra gente ir marcando essa mudança de estação, fica muito especial, aconselho você fazer também isso, né? Da mesma forma que a gente pega e troca a decoração no Natal, a gente fazer isso de acordo com as estações, principalmente com as cores, com as texturas, que traz muita diferença e mais simbolismo para nossa rotina. Vou mostrar para vocês as minhas últimas escolhas para a cozinha. Não tem nada melhor do que você cozinhar numa cozinha equipada, com as facas certas, com as panelas certas, tudo organizadinho. Acho que 99% da minha cozinha é da Camicado, eu já fiz um vídeo sobre isso, onde eu indico todos os produtos. Mas eu vou mostrar as minhas novas aquisições para vocês. Começando por esse porta-mantimentos, né? Eu amei que ele é de latinha, não sei se dá pra vocês verem, e ele é assim, nesse modelo, um em cima do outro. Ó, tá vendo? Elas se complementam. E aí a primeira é de chá, a segunda é açúcar e a terceira é de café. Ela tem esse tom rosé e é uma latinha mesmo. E também estava mostrando para minha mãe, que gostou também, que a vedação é muito boa, então não é só bonito, ele realmente mantém os alimentos conservados. Ó. Que bonitinho que fica a latinha. E ficou a cara da minha cozinha, né? Outra coisa que eu tava precisando aqui em casa são esses saleiros e pimenta. Esse daqui, o saleiro não é aquele de rodar, ele já é do sal refinado, né, do sal fininho, que eu gosto também porque eu tenho aquele grande, mas às vezes você quer gel fininho para temperar salada ou para alguma coisa específica. Ele é cromado, essa parte, aqui é de madeira também, mais rústico, igual seguindo toda a decoração que eu tô mostrando para vocês. E o de pimenta, que é aquele de rodar mesmo, de moer, que tá maravilhoso. O conjuntinho lindo na bancada. E senhoras, troquei as minhas panelas. As minhas panelas já estavam feias, capengas. Eu tenho ela desde quando eu e meu marido fomos morar juntos, antes de casar. Eu tava precisando trocar. Eu já tinha de cerâmica, então eu quis manter as de cerâmica, porque eu acho que é muito mais saudável, mais prático, gruda menos e são mais bonitas, né? E encontrei esse modelo também na Homestyle da Camicado, a linha. Ela tem esse cabo grande de madeira para você não se queimar, bem seguro. Tem essa tampa também mais minimalista. Por dentro é esse tomzinho de beijinho. E por fora você tem a opção de cor. Eu escolhi essa cor, mas também vi que lá na loja tinha off-white. E, gente, elas são lindas. Eu vou pegar pra você. Eu já coloquei aqui
em casa para já sair usando mesmo todo o jogo. Agora não tem desculpa para cozinhar em casa. Outra coisa que eu gostei é que o jogo vem com 2 frigideiras da mesma decoração, né? Uma grande e uma pequena. Isso faz diferença porque alguns outros jogos de outras marcas não vêm com frigideira, você tem que comprar a parte. Achei elas ótimas, 2 tamanhos também, uma para você comer aquele ovinho de manhã e a outra maior para você realmente fazer uma receita mais complexa ali usando a frigideira. E olha, são lindas. Essa daqui, o cabo é de silicone também, tem até uma proteçãozinha para você não queimar a mão. Muito seguro e ficou linda na cozinha. Sempre indico esse faqueiro e seguirei indicando ele, porque ele me surpreendeu tanto. Eu tava, quando a gente mudou, atrás de boas facas, mas eu não entendo de facas. E você olha em outras lojas, tem milhões de opções. E na Camicado tem esse faqueiro, que além de muito lindo, ele é de madeira, bem pesado. Ele tem as facas assim que a gente precisa, tem de pão, tem uma maior de carne, tem essas menorzinhas e todas são muito boas. Então se você não sabe qual faca comprar, ele é perfeito, porque ele já vem todas e elas são realmente boas. E olha que lindo esse design de madeira, combinando aí com a decoração de outono que eu tô mostrando. O novo luxo é se alimentar saudável, é se alimentar de comidas frescas, principalmente feitas em casa por você. Então fiz aqui o meu almoço, passei a manhã fazendo essas coisinhas e já deu uma fome. E bora lá fazer outra mesa bonita. E me conta, qual luxo você não abre mão na sua casa e na sua rotina? E também quero saber se, assim como eu, você também é apaixonada por outono. Lembrando que tudo que eu mostrei aqui está disponível na loja física e online da Camicado.